Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos número 46. Nós nessa noite vamos meditar, ler no Magnificat de Maria. Amém? Então disse Maria, obrigado, irmão, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, louvamos e bendizemos o Teu nome pelos Teus feitos grandiosos e maravilhosos, ó Pai. Tu és bom para as nossas vidas, Tu és bom para a Tua igreja, Pai. Bom é cantarmos louvores a Ti, engrandecermos ao Teu nome, bom estarmos em Tua presença. Bom também, Senhor, agora termos a oportunidade de recebermos a Tua palavra mais uma vez nesse dia, sermos por ela alimentados, saciados. Edifica-nos, ó Deus Santo, dirige-nos os passos, o coração para o Teu louvor. E no final de tudo, Senhor, receba a glória e a honra que é Tua somente. Oramos confiando em Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Nessa noite nós vamos falar sobre a canção de Maria, ou a oração de Maria, ou o famoso Magnificat. Toda a exposição que tivemos anteriormente em Lucas nos conduziu até esse momento, até a canção, oração entoada por Maria. A canção de Maria, irmãos, fortalece o papel dessa mulher como uma das principais ou maiores professoras da fé cristã. Para nós protestantes, ela estabeleceu um elemento principal no que diz respeito à adoração ao Senhor. Maria faz questão de lembrar que Deus está no controle, enquanto nós somos inferiores, dependentes do Senhor, indignos, sem mérito. Nem os ricos, nem os líderes do mundo possuem qualquer tipo de poder ou privilégio perante o Senhor. Pelo contrário, estão sujeitos à providência e à justiça divina. Maria sabe que está sujeita a Deus, que não é digna de sua atenção e que é escolhida por causa de sua misericórdia e graça do Senhor e não dela mesma. Em vez disso, como veremos aqui no texto, Maria expõe a misericórdia de Deus no fato dela ter sido escolhida, apesar de ser tão humilde, tão pequena, tão insignificante. Ao aceitar, quando Maria aceita fielmente a graça de Deus, ela se torna um modelo de esperança para todo aquele que igualmente amaria indigno de salvação. Aqui, talvez seria importante contextualizarmos aquilo que falamos nos sermões anteriores. As palavras de Maria, essa oração, essa canção, como queira chamar, é fruto daquele encontro com Isabel, que reconhece como
que reconhece Maria como aquela que carrega no seu ventre o Salvador. A própria Isabel diz a Maria: e de onde me provém que me venha visitar a mãe de meu Salvador? Ao término desse encontro, embora Maria vá passar 3 meses com Isabel, mas esse encontro termina, essa saudação com Isabel reconhecendo que Maria é bem-aventurada porque creu no Senhor. As palavras de Isabel aquecem o coração de Maria, que cheia do Espírito Santo se pronuncia, cheia do Espírito Santo abre a boca e dá louvor e glória a Deus. As palavras de Maria não são apenas uma canção, mas tornou-se ainda na igreja primitiva, uma oração que com frequência os irmãos lá no primeiro século repetiam, quer nos seus cultos matinais, vespertinos, estavam sempre a celebrar o Senhor e a orar, reproduzindo as palavras de Maria. Bem, essa é uma breve introdução, haja visto que o texto tem muito que se tratar, para nós entendermos aquilo que antecedeu essa canção, esse Magnificat de Maria. O texto começa dizendo: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Magnificat, que é o título dado às palavras de Maria, esse título vem da primeira palavra da tradução latina. Na tradução latina, quando o texto do grego é traduzido para o latim, ele é traduzido da seguinte forma: Magnificat anima mea dominum. A minha alma magnifica a Deus, ou magnificado, seja Deus em minha alma. Muitas vezes, na Sagrada Escritura, a palavra coração se refere à alma e a espírito, e às vezes alma e espírito faz uma referência a coração. Esses termos são comuns dentro do texto sagrado, muitas vezes trocados e substituídos, por alguns autores e escritores, e referir-se, a alma e espírito como coração faz parte do discurso do povo hebreu. Em muitas das suas orações e canções, eles fazem essa transição, essa substituição. Vemos, por exemplo, com muita frequência o uso desses termos, como muito acontece no livro dos Salmos, onde encontramos: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e também dize a minha alma ao Senhor, Deus é a minha salvação. Existe uma grande força nessas expressões, que expressam mais do que simplesmente um louvor, um bendize ao Senhor, mas reconhece uma dependência, é algo que envolve plena ou completa adoração. O que a gente pode aprender com as primeiras palavras de Maria, que diz: a minha alma engrandece ao Senhor? Podemos aprender aqui, nesse primeiro versículo, que se queremos adorar a Deus verdadeiramente, devemos fazê-lo com todo o nosso coração. Se o coração não for tocado, o Senhor rejeita e despreza a nossa adoração, conforme a própria Escritura nos confirma: me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aprendemos com as palavras iniciais de Maria, irmãos, que a gratidão é um sentimento interno que precisa tomar a totalidade da nossa alma, ou aqui nesse caso a totalidade do nosso coração. Nós não podemos adorar a Deus apenas com parte do nosso corpo, apenas com parte da nossa vida, apenas com parte dos nossos bens. O Deus que nos salvou
exige de cada um de nós que a adoração dada e prestada a Ele seja uma adoração completa, uma entrega completa, uma disposição completa na direção dEle ou em favor dEle. Nessas palavras aqui, nós conseguimos enxergar a clara distinção entre o espírito da verdade ou o espírito da verdadeira adoração e o da hipocrisia. Os hipócritas são aqueles que elogiam a Deus apenas com os seus lábios, com a sua boca. São aqueles que não entregam plenamente o coração ao Senhor. São aqueles que dão a Deus o louvor com os lábios, mas o coração está muito longe do Senhor. Inclusive, o nosso Senhor Jesus, aquele que está sendo carregado agora no ventre de Maria, disse lá em Mateus capítulo 15: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Precisamos aprender com as palavras de Maria, irmãos. Aqueles que adoram a Deus precisam adorá-lo de todo o coração. Bem, o Pai busca os tais que assim o adorem em espírito e em verdade. Deus não recebe, a metade da nossa adoração. Deus não se agrada com metade da nossa disposição. Ele nos salvou para que Ele fosse completamente nosso Senhor. E Maria reconhece isso. Tem algo de precioso no Magnificat de Maria, que Maria tanto reconhece o senhorio de Deus, quanto a sua posição como serva, escrava do Senhor. Precisamos aprender aqui, em especial nesse primeiro versículo, que, por exemplo, quando ela fala ao Senhor ou o Senhor, essa expressão utilizada por Maria, essa declaração de Maria, visa propagar o poder de Deus, que é poderoso para superar as obras da natureza, as obras da sua própria criação. Ela diz: a minha alma engrandece, que é o mesmo que tornar grande, estimar, louvar, celebrar. A minha alma engrandece ao Senhor, estima, celebra ao Senhor. Hoje pela manhã, o Felipe fez essa leitura, e agora o presbítero Felipe novamente citou o texto de Romanos capítulo 12, que diz: rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. As palavras de Maria parecem concordar exatamente com aquilo que Paulo está falando em Romanos 12. É interessante que, por exemplo, lá no texto de Romanos 12, Paulo não fala que Deus exige de nós algo, algo fracionado da nossa vida, parte da nossa vida. O texto, por exemplo, de Paulo aos Romanos no capítulo 12, Paulo nos recomenda que venhamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou seja, uma entrega completa. Na continuação do texto, ele nos convidará a passarmos por uma renovação da mente, a fim de experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, tanto para Maria, no seu Magnificat, quanto, por exemplo, o apóstolo Paulo lá em Romanos, nos ensinam que a adoração é uma entrega completa, total, não parcial, não fracionada, não é algo que a gente pensa poder dar ao nosso modo, à nossa vontade. Buscaremos e o encontraremos quando o buscarmos de todo o nosso coração.
Então Maria, depois de ouvir belíssimas palavras, ouvir o anjo, ouvir Isabel, que ao vê-la, tem João Batista aí se mexendo no seu ventre e anunciando que há algo maravilhoso ali em Maria, que no caso ela carrega no seu ventre o Salvador. Ela é levada não a exaltar-se, mas a celebrar, a exaltar, a adorar o seu Deus, no sentido pleno, completo. E aqui é interessante notar que eu fiz aqui uma exposição versículo a versículo, mas é claro, versículo 46, 47, 48 estão completamente conectados. No 46 ela diz: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E no 47, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A adoração de Maria, irmãos, agora é pronunciada, é proclamada a sua alegria. Eu acredito que a tradução mais simples do versículo 47 é: quanto me alegro em Deus, meu Salvador, o quanto eu tenho para me alegrar no meu Senhor. Maria não era uma pessoa sem pecado, como muitos querem defender, Ao contrário, por suas próprias palavras, ela reconhece a necessidade de um Salvador. Em nenhum momento Maria, em vida, se pronunciou como uma deusa ou uma esposa de Deus, nem tampouco como mãe de Deus. Ao contrário, na primeira palavra, ela diz que a alma dela engrandece ao Senhor, Adonai. Para o povo hebreu é um reconhecimento de senhorio. Chamar Deus de Senhor era um hábito, um uso contínuo do povo hebreu, que por temer o santo nome e preservar o santo nome, porque é santo, eles se dirigiam a Deus chamando Adonai, ou, para nossa tradução, Senhor, o que é um reconhecimento da plena santidade de Deus. Esse a quem eu engrandeço, e de tão santo que eu não ouso pronunciar o seu nome, o chamo meu Senhor, como Isabel fez anteriormente. E agora no 47, ela chama meu Salvador. Observamos, irmãos, que tanto no versículo 46 quanto no 47, Maria não pede nenhum benefício para si mesma. Ela poderia talvez se apresentar como a mãe do Salvador, ou do Senhor, como Isabel pronunciou. Nem tampouco ela exige algo por ouvir que seria bendita entre as mulheres. E ela também não exige ou não pede algo considerando a sua vida casta, modesta. Maria não pede absolutamente nada para si. Ao contrário, dedica seu coração alegre e satisfeito a Deus. Lembremos-nos, por exemplo, da oração do Pai Nosso, que o nosso Senhor nos ensinou como um modelo que reconhece senhorio, paternidade, domínio, poder, e pouco pede em benefício próprio.
quando faz, o pede: faça a sua vontade aqui na terra. Dai-nos o pão diário, é o que nos basta. Livra-nos da tentação, do mal. Amém. Maria não pede nada para si, ao contrário, ela dedica. Ô irmãos, dedicar, eu já disse isso muitas vezes, quando nós lemos um texto sagrado, como o que temos, e esse é o único de verdade, e por muitas vezes estarmos habituados a ler a tradução e pouco ou quase nunca buscarmos, o modo original de escrita, não o autógrafo original, porque nós não temos, mas o modo original de escrita, algumas palavras elas perdem o seu verdadeiro valor dado o uso cotidiano que nós temos dela. E isso acontece diversas vezes, louvor, adoração. É difícil porque na cabeça de algumas pessoas as práticas inventadas e criadas pelos homens tornam-se, o status quo do verdadeiro ensino ou do verdadeiro significado por trás da palavra. O Felipe fez aqui uma menção inicial à problemática do sentimentalismo, daquilo que as pessoas querem sentir ou passar, e entendendo que isso é o que faz parte de Deus, ou da verdadeira adoração, ou coisa assim, e descartam muitas vezes o significado daquilo que realmente o Senhor está transmitindo através de sua palavra. A ideia para os judeus da dedicação é sempre uma ideia, de levar e entregar algo. É a ideia mesmo de doar. Dedicar algo a Deus, é entregar algo a Deus, é levar algo a Deus, como que depositando perante Ele. Como eu disse, Maria, ela não pede, ela não exige algo de Deus. Ao contrário, ela está ali entregando, dedicando o seu coração a Deus. A minha alma engrandece, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O que Maria está fazendo, irmãos, é nada mais que reconhecer a benevolente graça de Deus que lhe atingiu. E uma vez impactada, atingida por essa graça, ela é levada a um estado de pleno louvor e adoração a Deus. Tocada por essa graça, ela é levada a um estado de alegria e contentamento perante o seu Senhor. O que a gente aprende com isso? Aqueles que em Deus encontram-se, por haverem-se anteriormente perdidos, contentes ficam, alegres se acham em seu bondoso Salvador. Aqueles que estavam perdidos e foram achados em Deus, eles têm motivo de sobra de se alegrarem, de regozijarem-se no seu Senhor, como no caso de Maria. Maria sabe que não é merecedora de nada disso, como veremos a seguir. Ela sabe que aquilo que ela vem desfrutando, passando, recebendo, não é algo que ela o fez por merecer. É uma ação maravilhosa e soberana da graça de Deus estendida sobre ela. No verso 48 diz: porque contemplou na humildade da sua serva,
pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Maria aqui explica o motivo pelo qual a alegria de seu coração era baseada em Deus. A alegria do coração dessa mulher está baseado, no alto, apoiado naquilo que vem do alto, na graça que ela viu mover-se perante ela. O Deus que a considerou, o Deus que a enxergou no meio de uma pequena cidade, de um pequeno vilarejo, uma mulher da Galileia, de um povoado chamado Nazaré. Deus contemplou na humildade da sua serva. Deus me viu, conforme o salmista diz, substância ainda sem forma. Deus olhou para mim, na minha humildade, na minha miséria. Deus olhou para mim na insignificância, da cidade que eu habito, na insignificância, do vilarejo que estou, ou por exemplo, como o profeta Isaías diz: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Vou morrer porque eu vi o Senhor. Sua alma engrandece, seu espírito se alegra, porque o Senhor do seu alto e sublime trono olhou, a viu, a contemplou, a escolheu. Hoje pela manhã, na exposição sobre o capítulo 5 de João, vemos ali o Senhor no meio de uma multidão de enfermos e doentes. Ele olha um homem que há 38 anos sofre de um mal. O Senhor o contempla na sua miséria, na sua enfermidade, e muda completamente o rumo da história daquele homem, para aquele homem, haja visto que Deus tem seus planos e seus modos. O espírito está alegre, porque o Senhor a viu. Eu acredito, irmãos, que essa é uma importante lição para as nossas vidas. Será que é assim que eu e você nos sentimos, uma vez que o Senhor nos vê? Uma vez que o Senhor olha para nós, ou por nós? Será que é assim que nos sentimos, uma vez que nós, fomos alvos dessa graça, alvos desse maravilhoso amor? Será que, como Maria, a nossa alma está exaltando ao Senhor? Será que o nosso espírito está alegrando-se em Deus, nosso Salvador? Deus ter contemplado Maria não significa mérito, não significa que Deus contemplou-a porque ela fosse merecedora de tal contemplação. Ao contrário, a própria Maria reconhece que ela está desfrutando da benesse de Deus, da benevolência de Deus, da graça de Deus. Ela mesma, a própria Maria, se vê como serva do Senhor, porque contemplou na humildade da sua serva, da sua escrava. É claro, irmãos? Todas as gerações que olharem para Maria hão de considerá-la feliz ou bem-aventurada. E por quê? Porque ela foi contemplada pela graça de Deus.
Mas esse não é o olhar exclusivo de Maria. Nós olhamos assim quando olhamos para Ana, mãe de Samuel, lembra? Eu já vou citar aqui um texto que a oração de Ana é muito semelhante com a de Maria, ou a de Maria é muito semelhante com a de Ana. O que dizer, irmãos? Por exemplo, da rainha Esther, Ruth. O que dizer da própria Isabel, prima de Maria? O que dizer de tantos homens? Pedro, Tiago, Paulo, Estevão. Todos aqueles que são contemplados com a maravilhosa graça de Deus são felizes, bem-aventurados. Esses possuem motivo para engrandecer, ou, como Maria, magnificar, alegrar-se em Deus, o seu Senhor. Minha alma engrandece, o meu espírito se alegra, porque ele contemplou a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações hão de me considerar bem-aventurada, feliz. A frase desde agora, e aí quem cita isso é Lutero, significa que Maria nunca será esquecida, não por causa da sua própria humildade ou pelos seus méritos, e sim porque Deus operou um milagre na vida dela, tornando ela, mãe do Salvador. Há um apontamento importante na canção de Maria. Como eu disse, ela tem uma estreita semelhança com a oração de Ana lá, de 1 Samuel capítulo 2. Ana, por exemplo, orou da seguinte forma: o meu coração se regozija no Senhor, se alegra, sinônimo para isso. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Se você ler o verso 46, 47, 48, há uma estreita semelhança entre aquilo que Ana ora e aquilo que Maria canta. O coração cheio de Deus, irmãos, produz belas orações, belas canções, cheias de alegria, cheias de vida, como no caso de Ana, como no caso de Maria. O verso 49 diz: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Maria mais uma vez aqui reconhece os feitos do Senhor e não os seus próprios. Quem fez grandes coisas não foi ela mesma, mas o Senhor, o poderoso. Por fim ela diz: santo é o seu nome. Conforme a Escritura nos ensina, irmãos, não há Deus como este, não há Deus mais poderoso, não há rocha como o nosso Deus, não há outro altíssimo. Ele é aquele que tem poder de operar maravilhas. Santo é o seu nome, o que significa também que é temível. Uma das coisas que mais os homens devem temer não é a ira de Deus, mas é a sua santidade. Quando o nosso Senhor voltar e o mundo for julgado por Ele, os que forem lançados no inferno sofrerão a morte eterna. Não sofrerão por causa de Satanás,
mas por causa da santidade do Senhor, que estará lá, aplicando o seu juízo e o seu justo castigo. A santidade do Senhor é temível. O nome de Deus é usado por seu poder, e muitas vezes o próprio Deus utiliza esse nome para se revelar ou se manifestar a nós. Como eu citei lá em Mateus a oração do Pai Nosso, que ele diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esse nome também é chamado de santo para ser separado do uso comum e profano das coisas. A Escritura nos ensina que aquilo que é separado também é mantido secretamente, por isso que é santo, e tudo aquilo que é santo também é chamado de escondido. Deus é chamado de santo. E por quê? Porque Ele é santo. Porque Ele não carrega pecado. Ele não pode ser corrompido pelo mal. E por isso mesmo, as suas obras estão para muito além da nossa capacidade, da nossa razão. As obras do Senhor estão para além da razão humana, de tão maravilhosas que são. A nossa sabedoria é incapaz de entendê-las. Deixa eu parafrasear isso aqui. Irmãos, eu gosto muito de programa do tipo Discovery Turbo, montagem de carro. Se eu ligo a televisão, normalmente quando eu estou em casa tomando café, é para ver Discovery Turbo, Discovery Turbo e Discovery Turbo. Na verdade, eu vejo até um outro programa, que é um programa O Porquê das Coisas, né? Como é que as coisas são feitas, as máquinas, as ferramentas. Ontem eu estava assistindo um programa, né? Não, eu acho que era hoje que eu estava assistindo, enquanto eu estava fazendo o almoço, eu liguei a televisão exatamente para ver o porquê das coisas. Estava contando como é feita uma máquina, né? Não é a máquina de ultrassom, a máquina de, né, que você entra naquele tubo lá para ver tudo dentro do corpo humano, né? E é muito interessante ver como o homem cria coisas fantásticas e maravilhosas. Por mais maravilhosas que são, não passam de invenções humanas, que você consegue virar do outro lado e entendê-las, por mais complexas que possam parecer. Tem um manual, está escrito. Alguém conectou, soldou alguns conectores e fez assim, colocou cobre, fez isso e aquilo. Quando você olha para as maravilhas de Deus, irmãos, por mais que muitas coisas estejam reveladas e patentes a nós, há um universo de mistérios dos quais nós não desvendamos e não vamos desvendar. As coisas reveladas, Deus pôs diante de nós, as ocultas Ele manteve com Ele. E há diversos mistérios nesse mundo, para não dizer no universo, que nós não conseguimos explicar. A gravidade, nós não temos uma explicação para ela, nós temos teorias sobre ela. Quando você olha para o universo, há diversas teorias sobre ele, mas não uma explicação sobre como ele existe e foi criado. Bem, nós cremos naquilo que a Escritura diz. Deus, por sua palavra, disse.
e o que existe veio à existência. Mas você não consegue virar ao contrário e desmontar peça por peça para entender como funciona. Não é assim que a gente faz, por exemplo, quando os eletrodomésticos quebram a nossa casa. A gente desmonta peça por peça. Graças ao celular a gente pode tirar fotos e às vezes entender, né, para a gente voltar a montar do mesmo jeito, né? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas, por exemplo, a gente desmonta um ventilador que vem com 40 parafusos e a gente consegue montá-lo com 10, né? O pessoal desperdiça parafuso, não sei porquê, né? Não é assim que se dá as coisas do Senhor, irmão. Deus é santo, porque a sua sabedoria, o seu poder não estão, né, plenamente no sentido de plenitude, né, completamente revelados a nós. Irmãos, tu nunca se pegou perguntando assim: por que Deus mantém gente mal no mundo? Por que Deus mantém gente corrupta no mundo? Tem pessoas assim que você vê cometendo crimes absurdos, terríveis, e você não entende. O cara vira presidente do país, mano. Sério mesmo, você nunca se inquietou com isso? Eu me inquieto todo dia. E aonde é que eu repouso? Eu repouso na maravilhosa sabedoria de Deus, porque não é a minha. O nosso modo muitas vezes de pensar as coisas, que na maior parte do tempo é linear, está completamente distante do modo de Deus pensar as coisas. O nosso Deus, irmãos, o meu Deus, o seu Deus, é o Deus que opera glória por meio da desgraça. É o Deus que faz brotar alegria entre a tristeza. É o Deus que traz felicidade por meio do sofrimento e nos dá vida por meio da morte. Que tipo de obra pode ser considerada mais maravilhosa do que as obras do nosso Senhor? O verso 50 diz: a misericórdia, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Aqui as palavras de Maria parecem nos ensinar, pelo menos aqui, duas coisas. A primeira lição é a promessa revelada, né, feita a Davi, na qual Deus disse que daria um descendente eterno sobre o seu trono. Em segundo lugar, uma promessa que nós desfrutamos dela também, nós que tememos o Senhor. A promessa é: a misericórdia do Senhor nos assistirá, ela se estenderá de geração em geração sobre os filhos e sobre os filhos dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Somente aqueles que temem ao Senhor receberão da sua misericórdia. Ô irmãos, eu olho para minha família, em especial por parte de mãe. A minha avó, a senhora Jacira do Espírito Santo, não foi aquela que eu postei um dia desse aí falando dela, Norminha. A mãe da minha mãe
converteu-se espontaneamente ao Senhor. A dona Jacira era conhecida e chamada de Espertina, uma jogadora viciada em jogo do bicho, doente por cigarro, gostava de umas beer night, e quando conheceu Jesus, imediatamente ela deixou tudo. Do dia para a noite ela era uma mulher nova. Aquela semente, irmão, recaiu sobre muitos. Na família tem pelo menos 4 pastores. Não é uma família perfeita, claro que não é, mas muitos dos seus filhos seguiram ao Senhor e permanecem no Senhor até hoje. A minha mãe é fruto da evangelização da minha avó, eu, fruto da evangelização da minha mãe. Irmãos, há certas coisas na Sagrada Escritura que eu me apego com toda a força que eu posso ter no meu coração. A certeza de que Deus guardará as minhas filhas, conduzindo essas meninas na presença do Senhor, e que Deus conduzirá os meus netos na presença do Senhor, e os netos dos meus netos, se Jesus assim não voltar, na presença do Senhor. Eu não me agradaria com nada menos vindo do nosso Senhor. Mais do que bens, mais do que casa, mais do que qualquer coisa que a gente possa cultivar aqui na terra, a certeza de que quando eu chegar nos braços do meu Senhor eu verei, a minha semente como promessa do Senhor para a minha vida. Não tem preço, não tem nada que compre. Maria sabe reconhecer que a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Nós lemos isso diversas vezes na Sagrada Escritura, e de certo modo alguns leem interpretando em outras situações, de que isso diz que geração após geração conhece o Senhor ou desfruta dessa misericórdia. Mas como vimos no caso de Davi, por exemplo, a promessa para a sua descendência, a promessa está sendo cumprida na vida de Maria, e o nosso Salvador herdará perpetuamente o trono. Nós vemos a promessa feita por Deus a Abraão, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ô meu irmão, se tem algo para você buscar e cultivar, é isso. É deixar uma grande, boa herança para os nossos filhos, que é o temor do Senhor, o amor a Deus. Eu não sei, mas é bem possível que eu não deixe nenhuma casa para as minhas filhas. É possível que eu não deixe nada além dos livros, orando para que elas não vendam, e se venderem, não vendam pelo preço que disse que eu disse que paguei, porque não vão ganhar nada. Mas a maior e principal herança que eu posso deixar para ela é o temor do Senhor, e de que elas conduzam a próxima geração nesse mesmo temor, nesse mesmo amor, confiando no que o Senhor diz.
o verso 51, que é uma referência ainda aos 50. O 50 diz: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Aquele que criou os céus e terra, o universo e tudo que nele há, demonstra pela sua própria força, e que força admirável essa do nosso Deus, que Ele afasta os soberbos, Ele desbarata aqueles que intentam coisas mais em seus pensamentos, em seus corações. Tiago, capítulo 4, verso 6, diz: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Lendo a canção de Maria, vemos as grandezas da palavra da serva do Senhor. Essa humilde camponesa, de uma humilde cidade, de uma vila desprezada, que cheia do Espírito Santo reconhece toda a graça e todo o poder que pertence a Deus. Sabe o que é interessante, irmão? Por mais simples ou desprezada que tivesse sido até agora a sua vida, Maria nunca desprezou as obras e os feitos do Senhor. Por mais humilde que tenha sido, ela não desprezou os maravilhosos feitos do Senhor, deixando-os de contemplá-los. No verso 52 o texto diz: derribou o seu trono, do seu trono os poderosos, e exaltou os humildes. A canção de Maria, irmãos, como eu disse, é semelhante a de Ana, a oração de Ana, que reconhece aí o poder do Senhor desbaratando os poderosos, abatendo os soberbos e ajudando os humildes. Se você quiser ler o texto de 1 Samuel capítulo 2, no verso 2, Ana disse o seguinte: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perdeu o vigor. O Senhor é o que tira a vida e o que dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou-se sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força, os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Não haveria melhor explanação para o versículo 52
e 53 do Magnificat de Maria do que a oração de Ana, mãe de Samuel. No verso 53, Maria disse: encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos, em conformidade com a oração de Ana, né? Deus que resiste aos soberbos, Ele manifesta, Ele dá a sua graça aos humildes. As palavras de Maria, irmãos, vem o poder de Deus agindo sobre os humildes, vê o poder de Deus agindo sobre os simples e abatendo ou esvaziando os ricos. Na primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, parece que Paulo colabora com Maria dizendo: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, a fim de confundir as sábias. Escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. E por que Deus fez isso? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Desse modo, irmãos, Deus é quem, enche de bens os famintos, é quem esvazia os ricos, é quem derruba o trono dos poderosos e exalta os humildes. Os pobres e famintos, conforme Maria diz, serão fartos de Deus, serão alimentados pelo Senhor. O que esse texto nos ensina é que Deus cuida do seu povo, Ele ampara o seu povo escolhido. Lutero, comentando esse texto, disse o seguinte: cuidado, Deus empobrece aqueles que usam suas riquezas incorretamente. Lutero disse: os bens produzem coragem, a coragem produz o orgulho, que produz a pobreza e que causa sofrimento. Aqui, os ricos não são aqueles que têm posse, mas aqueles que as amam. Os ricos são aqueles que pensam merecer a graça e o favor de Deus, e por isso Deus os abate. No verso 54, Maria disse: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia. Amparar é o mesmo que segurar a mão com força. Pense em alguém caído, prostrado no chão, e um outro alguém que lhe estende a mão a fim de levantá-lo, a fim de colocá-lo de pé. Essa é a ideia por trás de amparo. É um forte apoio, uma mão que levanta, um braço que sustenta. Maria, nesse caso, recorda-se da promessa de Deus dada a Abraão e realizada em Jacó, que é Israel. Deus lembrou-se da sua misericórdia e tem amparado o seu povo, e no nosso caso, a sua igreja. Deus jamais deixa de estender a mão para os seus. E Maria, como essa humilde serva, faz lembrar: Deus estendeu a sua mão. No verso 55 diz: Deus amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria faz lembrar, irmãos, da infalível promessa de Deus. Ela está dizendo: Deus cumpre o que promete, está cumprindo o que prometeu a Abraão, não nos desamparando
estendendo sua misericórdia a nós, seu povo. E nós sabemos como, enviando o seu Filho, o Salvador. No verso 56, o texto diz que Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Deixa eu caminhando para o final, fazendo uma observação nesse verso 56. Depois de ser reconhecida como mãe do Salvador, como a bem-aventurada, Maria em nenhum momento se exalta. O verso 56 nos diz que por cerca de 3 meses ela permaneceu com Isabel. Acredita-se, e eu creio nisso, que ela tenha feito isso considerando a fragilidade de Isabel, que era uma idosa. O que fortalece o aspecto humilde, servil de Maria, que trabalhou e ajudou Isabel nos últimos meses da sua gestação. Haja visto que Isabel estava com 6 meses quando Maria foi encontrá-la. 3 meses dá 9. E que nesse caso Maria estava contribuindo para o ministério de João Batista e consequentemente, é claro, para o ministério do Cristo, nosso Salvador. Isso mostra a humildade dessa mulher. Que aplicações a gente tira de todo esse texto? A primeira delas é que a gratidão é fruto de um coração completamente devotado a Deus. Não existe verdadeira adoração sem uma entrega, uma plena, uma completa entrega de coração ao Senhor. Em segundo lugar, os que desfrutam da graça de Deus têm motivo de engrandecerem a Deus em suas almas e de terem alegria de sobra no seu espírito. Isso é uma lição para nós. A terceira lição é de que Deus abate os soberbos, a sua graça visita os humildes. Portanto, como servos dele, estejamos sempre humilhados e prostrados em sua presença, para que no tempo dele, ele se manifeste sobre nós, nos exaltando. Quarta lição: Deus cumpre sua promessa, Deus zela por sua palavra. Então descanse e confie, ele tem seu tempo, ele tem o seu modo. E uma última aplicação, e esta aplicação é para cada uma de vocês mulheres que ouviram a exposição sobre Maria. Todas as mulheres cristãs devem considerar a querida Maria, pois ela é apontada como um espelho para todas as mulheres e para todas as virgens, para que as mesmas possam enxergá-la como um exemplo de virtude feminina e de piedade em falta em nossos dias. Aqui o Espírito Santo louva, manifesta-se principalmente na fé excelente que essa mulher teve, pois ela seguiu cuidadosamente a palavra do Senhor. Maria ouviu o Senhor, acolheu, adotou as palavras do Senhor, lembrou dessas palavras e as confessou. Maria clamou sinceramente e engrandeceu ao Senhor por suas bênçãos recebidas. A Escritura diz que ela será lembrada como bem-aventurada.
Muitos olham para esse episódio inicial da vida de Maria e pensam que toda a bem-aventurança dela se resume no fato dela ser mãe do Salvador. Mas, mulheres, se lembrem de quem ela foi. A vida de Maria foi uma vida de muito sofrimento. Ela participou dos sofrimentos do seu filho. Ela viu seu filho ser julgado, condenado, crucificado e morto no madeiro. Ela estava lá. Quanta dor Maria suportou, mesmo sabendo que ele era, quem ele era, o Salvador do mundo, o seu próprio Salvador. Mesmo sabendo que ele foi enviado para aquele fim, ter participado tão de perto de tudo aquilo, certamente era doloroso. Contudo, irmão, a Escritura não registra em nenhuma parte algum impasse causado por Maria, algum impedimento, alguma manifestação orgulhosa ou altiva. Em nenhum momento ela se coloca como um obstáculo para Jesus, para o seu ministério, para a sua vida, morte. Ela carregou-o no ventre. Mulheres, tomem o exemplo de Maria. Certamente não é exemplo de mulher melhor para ser seguido. E por que vocês devem imitá-la? Porque ela imitou ao seu Senhor, seguindo, obedecendo, amando. Que Cristo Jesus aplique a sua palavra no nosso coração, e em temor e santidade nós possamos, como Maria, magnificá-lo, engrandecê-lo e regozijar no bom Salvador. Vamos orar?